Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e eu vou comentar sobre um filme que eu assisti de cabine online. Estreia hoje, quando eu estiver colocando esse vídeo no ar, no dia 28 de março, nos cinemas aqui do Brasil. Ele é um filme que originalmente passou lá fora em 2021 e ele chega agora nos cinemas. Como foi cabine online, não foi a Amanda que assistiu, fui eu. E eu tive uma alegria muito grande de assistir, porque a Charlotte Rampling, para mim, é uma das grandes atrizes em atividade. Para quem gosta mais de filme estadunidense, vai lembrar que ela tá no Duna. Então, o Duna é um filme que todo mundo gosta, que todo mundo assiste, e ela tá nos dois Duna, no Duna 1 e o 2. Eu assisti só o 2, né? Inclusive eu comentei com vocês já aqui no canal. Bom, esse filme, ele vai falar muito sobre terceira idade, sobre relações familiares e sobre a relação com o luto. Eu acho que a forma como ele... Não quero dar spoiler da história, que eu não quero estragar a experiência de ninguém, é uma cabine. Mas é uma coisa que mexeu muito comigo em alguns momentos, onde a gente percebe que a gente não tem conexão nenhuma além dos laços de sangue, por não ter convivido, por ter sabido de uma pessoa somente pelas informações que o nosso pai ou a nossa mãe nos passa. E aí a gente não entende muito aquela pessoa, porque a gente não passou a vida com ela, por algum trauma do pai, alguma coisa assim, ou trauma da mãe, nesse caso o trauma do pai. A gente tem a direção e o roteiro do Matthew G. Saville. Esse filme é neozelandês, inclusive ele se passa na Nova Zelândia. Esse diretor e roteirista, ele chegou a contar que essa ideia desse roteiro foi exatamente porque com ele aconteceu a mesma coisa. Eu vou dizer para vocês qual é a sinopse dessa história. Ruth, que é a Charlotte Rampling, divina como sempre, se estiver numa olhada dizer que ela tá maravilhosa, é uma ex-correspondente de guerra, agora entediada na aposentadoria com um problema com bebida e uma perna recentemente fraturada. Sam, George Ferrier, é seu neto rebelde, recentemente expulso do internário e sofrendo com a morte de sua mãe. Quando os dois são reunidos sob o mesmo teto, eles formam um vínculo inesperado. Na verdade, gente, o que acontece nessa história é que o pai dele sempre passou para ele a relação péssima que teve com a mãe. E aí, o menino já tá numa fase se sentindo super culpado por causa da morte da mãe, por causa de um acontecimento, de uma questão lá que eu não vou abrir para vocês porque seria spoiler do que aconteceu. E ele tá ali num momento de muita bebedeira, de afogar as mágoas dele no álcool. E de repente chega uma avó que ele tem pouquíssimo contato, que ele ouviu pouquíssimas vezes e que o pai dele não fala com carinho. É óbvio que ele recebe essa mulher na casa dele com indiferença. Na verdade, nem tanto com indiferença, mas com pavor. Ele não quer ficar com ela em nenhum momento, ele evita ficar com ela. E de repente, quando ela chega, ela tem a Sarah, que é a acompanhante dela, é a cuidadora, né, de idoso. Mas a Sarah é uma pessoa como se fosse próxima da família mesmo, e pelo menos dela. E ele vai perceber que ela tem ali um problema sério com álcool, mas que ela tem uma condição de ficar dentro daquela casa porque é ela que tem mantido os negócios do pai dele. O pai chega a dizer que ele deve engolir aquela senhora, a mãe dele, porque sem ela eles já estariam falidos há muito tempo. Sem nenhuma opção, o menino acaba tendo que aguentar a avó dentro de casa. E aí, gente, quando a gente tem um laço familiar com os nossos entes queridos, eu sempre lembro que quando a gente fala assim, eu mesma não sou mãe, eu falo, eu não sou mãe, eu falo assim, como é que vai cuidar de você na velhice, né? E aí, a gente entende que se a gente não tem uma relação boa com os filhos durante a vida toda, é muito difícil que eles cuidem de você na velhice. Então, ninguém vai cuidar. E eu vou dizer outra coisa aqui que eu acho que não é achismo, tá? Que é vivência. Boa parte dos filhos homens não cuida da mãe. Sempre sobra para a filha mulher. E não estou dizendo que todas são maravilhosas e que isso é regra. Eu estou dizendo que é maioria. E não é só na minha família, é na família do meu marido, é na família dos meus amigos, é na família, enfim, de todo mundo que eu comento sobre a terceira idade, sobre quando aquele seu parente precisa de você. E é claro que se ele foi uma pessoa maravilhosa na sua vida, é mais fácil que você queira cuidar dele. Mas isso não é regra. Muitas das vezes você vai ver pessoas que não têm o menor carinho, não têm a menor paciência e até pagam para outra pessoa, né, cuidar daquela pessoa que às vezes foi tão bacana para você, para se livrar. Porque quando tem muito dinheiro, contrata umas 10, né, cuidadoras, às vezes a pessoa é roubada, é maltratada, e a gente não sabe, porque a gente está com a consciência tranquila de que está acontecendo ali alguma coisa. Não é o que acontece nessa história, afinal de contas, ela tem a grana,
E em diversos momentos ele é uma comédia de humor ácido, porque ela vai mexer com a terceira idade de uma maneira que ela tá frágil, ela quebrou a perna em diferentes partes, ela talvez nunca mais volte a andar. Para ela que sempre foi tão ativa, é muito duro. E assim, talvez o próprio diretor e roteirista falou: eu queria Charlotte Rampling no meu papel. A Charlotte, ela demonstra um incômodo com aquela situação, uma humilhação, uma sensação de impotência tão grande que transpassa pra gente. Quando o neto dela precisa ajudá-la a ir até o banheiro e ele diz: eu não acredito que eu vou passar por isso, eu falo: imagina eu que estou tendo que passar e te pedir isso. Ela não tem papas na língua, ela não cala a boca diante de ninguém. E isso incomoda, porque aquela criatura frágil é frágil pelo corpo, mas por dentro ela segue sendo a mesma pessoa difícil de lidar que ela sempre foi. E é claro que cada pessoa naquela casa tem uma história para contar diferente. E existem diversos pontos de vista para essa história dela com o filho, ou dos motivos que a fizeram tomar algumas decisões que o filho dela não aceita até hoje. Decisões essas que o neto acaba levando como verdade. Eu não estou dizendo que não seja, vou deixar que vocês assistam e tomem suas decisões. Mas eles vão acabar se aproximando com um pedido do pai de que esse neto tenha que cuidar dela junto com a Sarah, porque o pai precisa se ausentar por N motivos. Ele acaba aceitando, mas ele evita essa avó. Mas em alguns momentos ele vai ter que se deparar com essa avó e acabar encontrando ali alguma coisa que os une. E não são somente os laços de sangue, mas algumas situações ou alguns pensamentos que talvez eles se pareçam mais do que imaginaram que poderiam se parecer. É um filme muito duro, é um filme triste, é um filme incômodo e é um filme que fala sobre a fragilidade do ser humano. A gente não é jovem para sempre. Em algum momento, se a gente não precisar de um familiar, pela lei da vida, a gente vai precisar de alguém para tomar conta da gente. E o dinheiro sempre fala. A gente querendo ou não, dizendo, o dinheiro não é tudo na vida, não é tudo, mas ajuda bastante. Mas ter alguém que goste de você de verdade e que te apoie e que te acompanhe, nem que não pode não ter laço sanguíneo, mas se tiver aquele carinho com você, aquela confiança, mesmo que ele seja pago para isso, é praticamente ganhar na loto. Eu vou dar nota de muito bom para esse filme. Rafa, você não deu nota de excelente? É porque algumas coisas que seria spoiler contar. Algumas coisas na narrativa eu achei que eram não desnecessárias, mas um pouco paradas demais. Não paradas, acho que paradas não seria a palavra certa. Eu tenho medo de usar e ser um spoiler. Algumas coisas na narrativa não me agradaram totalmente. Eu acho que eu gostaria de outras questões ali trabalhadas e acabou que o roteiro fica por alguns momentos, eu não diria parado, mas menos interessante. Eu acho que algumas coisas se repetem. Num filme que não é tão grande, não é de forma alguma monótono de assistir e que super vale a pena ver no cinema assim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!